Bora mergulhar numa história de origem bem complexa que tá lá no centro do livro Vilão. É uma história sobre ambição, sabe? Traição e aquela linha fininha que separa herói de vilão. E tudo começa com a frase que, olha, dá até um arrepio. Imagina só ouvir isso. Se anima, Cid. Vai ser divertido. Essa é a frase que um cara chamado Victor Vale diz para uma garotinha de 12 anos. E sabe o que eles estão fazendo? Se preparando para desenterrar um túmulo. Fresquinho. Pois é, vamos ter que entender que história é essa. Então, a história começa agora, no presente. E o cenário, bom, não é nada convencional, para dizer o mínimo. Ok, vamos visualizar a cena. É madrugada, estamos num cemitério. E quem tá lá? Victor Vale, que acabou de fugir da prisão. Com ele, a Sidney, uma menina de 12 anos que foi baleada há pouco tempo. E a tarefa dos dois? Cavar uma cova que acabou de ser fechada. É bizarro, né? O risco é altíssimo. O que diabos eles estão procurando ali? E aí que tá o pulo do gato. O Vitor não tá atrás de um tesouro. Aquilo ali é uma mensagem, um recado bem claro. Mas para quem? E por quê? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. A narrativa, na verdade, corre em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. Então a gente vai acompanhar a história em dois momentos. O cemitério é o presente e o agora. Mas a semente de tudo isso foi plantada 10 anos atrás numa universidade. Então, vamos voltar uma década para ver como uma simples pesquisa acadêmica virou essa loucura toda. Beleza, voltamos 10 anos. Vitor Vale e seu, na época, melhor amigo, Eli Cardali. Os dois eram alunos super inteligentes, brilhantes mesmo. Só que as ambições deles para os trabalhos da faculdade eram completamente diferentes. O conceito-chave aqui é o de EO, que significa extraordinário. Para a maioria das pessoas naquela época isso era coisa de lenda urbana, sabe? Personagem de gibi. Mas pro L, era um fascínio, um tema sério de pesquisa. E é aqui que a gente vê a diferença gritante entre os dois. De um lado, o Vitor, que escolhe um tema super seguro, pé no chão, indutores de adrenalina, a reação de luta ou fuga do corpo, ciência pura. Do outro lado, o Eli, que vai para o lado teórico, para o perigoso, a possibilidade de criar super-humanos. A separação deles começa exatamente aqui. O que começa como curiosidade acadêmica para o Eli vira uma obsessão. Uma que passa por cima de qualquer limite, seja de ética ou de segurança. E aí o Eli chega numa teoria que é simplesmente radical. Ele saca que o segredo para ter poderes extraordinários não está na genética, está num trauma. Um trauma extremo, morrer e voltar à vida. A tal da experiência de quase morte. Claro que o Eli fala isso como se fosse só uma hipótese, né? É só um exercício teórico para o meu trabalho. Ele até finge que tá meio receoso. Mas a semente, essa já estava plantada e bem plantada. Só que aí entra o Vitor, movido por uma mistura de curiosidade, de competição com um amigo e, vamos ser sinceros, de pura arrogância. Ele dá o empurrão que faltava. Ele vira pro Eli e fala: "Ué, se a gente acredita tanto nessa teoria, por que não testar?" E o plano que eles montam, nossa, é de arrepiar. A ideia era induzir a morte clínica do L com hipotermia, num banho de gelo. Depois, esperar todos os sinais vitais pararem. E aí, tentar reanimar com várias injeções de epinefrina. O risco? Gigantesco. A chance de dar errado? Enorme. E aqui é o momento que muda tudo. A teoria vai ser testada e a amizade dos dois vai pro ralo. Pra sempre. E o inacreditável acontece. Ele vai em frente com o plano. E o Vitor consegue trazer ele de volta. Depois de morto. Dá pra imaginar o quão brutal e traumática foi essa experiência pra eles. De primeira, parece que não deu em nada. Foi um susto à toa. Mas aí, um tempinho depois, o Eli se corta sem querer na mão. E a ferida simplesmente se fecha, na frente deles, sem deixar nenhuma cicatriz. O experimento tinha funcionado. Ele agora era um eu, com poder de regeneração. A morte realmente o transformou. A forma como ele reage a isso diz tudo sobre ele. Ele não vê aquilo como ciência. Para ele, foi um ato de Deus. Quando entrei naquela água, eu coloquei a minha vida nas mãos dele. Ele acredita que foi escolhido, que ganhou esse poder por um motivo divino, sagrado. Só que aí tem a resposta do Vitor. E é aqui que tudo quebra de vez. Você colocou a sua vida nas minhas mãos. O Vitor se sente totalmente traído. Na cabeça dele não foi Deus, foi ele. Foram as mãos dele, a ciência dele que trouxe o L de volta. É a ciência contra a fé. O esforço humano contra o destino.
A rivalidade dos dois nasce exatamente nesse confronto. Ok, vamos voltar para o cemitério. 10 anos depois. Agora, com todo esse histórico, o que o Victor está fazendo ali começa a fazer um sentido bem sombrio. Olha só o caminho que cada um tomou nesses 10 anos. O L. Cardali, com seu poder de regeneração, parece que não envelheceu um dia e se tornou uma espécie de herói anônimo, caçando outros EOs. Já o Victor Vale, bom, ele passou a última década na prisão. Saiu de lá endurecido, consumido pela vontade de vingança. Então, cavar aquela cova não era um recado para a polícia nem para a mídia. Era uma mensagem direta, pessoal e, convenhamos, aterrorizante. Era um código que só uma pessoa no mundo ia entender. O L. Era o Victor dizendo bem alto em bom som: eu saí, tô livre e tô indo te pegar. Isso leva a gente para uma pergunta bem desconfortável, né? A sociedade, o público, vê o L como um herói. Afinal, ele caça outros EOs, pessoas que ele considera perigosas. Mas se ele é o herói da história? Então, isso fazia do Victor um vilão. E a parte mais assustadora? Ele não via problema nenhum nisso. Ele abraça esse papel. Ele aceita ser o antagonista do herói Eli. E essa aceitação, sem peso na consciência, talvez seja a coisa mais arrepiante de toda essa história.